Vamos botar uma tabela dinâmica. E aqui sim, deixa eu retirar aqui. Nós vamos colocar em linhas a nossa variável principal que nós queremos estudar. O que nós queremos estudar? Digamos, eu quero olhar o custo, tá? Vou botar aqui o custo. O custo, ele vai embora, ele tem uma simetria positiva, pessoal. Ele vai embora, olha lá. Tem um custo aqui até de 38, tá? E eu estou olhando média, tá? Se for olhar o custo jogo a jogo, vou ter dados bem maiores, tá? Bem maiores que esse aqui. Como aqui eu estou olhando a média acaba estabilizando esses outliers, assim, esses dados muitos no extremo da distribuição, acabam convergindo para uma média. E é exatamente isso que eu estou olhando aqui. Por isso eu vou agrupar aqui. E veja só, vem de 0, eu vou botar de 0 a 40. Eu gosto de botar números inteiros aqui. Porque quando eu agrupo aqui, eu posso botar um número inteiro aqui, que vai ficar bem definido aqui, certo? Então, digamos que eu bote aqui 2. Vou botar até um pouco melhor aqui, ó. 1. Você viu que tem ranges ali que não tem jogos, então tudo bem. Beleza. O que eu quero investigar aqui? Qual é o meu alvo? Eu posso olhar o win rate, eu posso olhar o lucro. Vamos botar o lucro aqui, tá? Botar o lucro, eu posso estabelecer aqui uma escala de cor para facilitar aqui a minha visão aqui. E aliás, vou botar mais uma vez o lucro aqui para que este aqui eu coloque em configurações de campo contagem. Bom, aqui ainda assim, mesmo olhando médias, tá, de 5 jogos, eu tenho uma simetria bem positiva nos dados. Como é que eu sei disso, pessoal? Veja que o nossa maior range aqui está aqui bem em cima da nossa tabela, né? Na parte mais de cima. Isso que já identifica para mim de uma forma simples que eu tenho uma simetria positiva nesses dados, tá? Veja que ele se estende muito mais aqui para o lado direito. Caso eu fosse colocar isso aqui num histograma, ficaria fácil perceber isso aqui, mas aqui já identifica esta nuance aqui da distribuição de dados. Beleza? Então, para ajudar principalmente quem está iniciando nesse tipo de análise de variável, eu vou colocar mais uma vez o PL aqui, porque assim você pode olhar aqui e dizer o seguinte: ah, legal que eu tenho esses valores aqui, prejuízo aqui, mas eu tenho que associar isso com o volume, certo? Às vezes eu tenho um prejuízo, mas eu tenho um volume tão alto que eu posso considerar trabalhar essa range, dado que eu vou concatenar outras variáveis aqui, certo? Para ter uma noção melhor da relação PL-volume, eu posso, neste novo PL que eu coloquei em valores, eu posso colocar em média, ó. Então aqui eu tenho agora a média de ROI, ó, em cada range. Posso classificar aqui também com escalas de cor e posso começar a identificar algumas coisas aqui. Não é bem o objetivo do vídeo, mas gostaria de falar um pouco sobre isso. A minha média geral de ROI aqui, considerando o fecho da 365, olhando a variável principal, custo médio do gol do Casa nos últimos 5 jogos. Claro, aqui uma análise bem superficial, poderia melhorar muito isso, mas o objetivo aqui é mostrar a ferramenta, o que a gente pode fazer com isso, tá? Então eu tenho aqui 7,5% negativo de ROI. Não é coincidência que este valor aqui se aproxima muito da Juice. Não é coincidência. Por quê? Eu estou entrando linearmente em todos os jogos. Já que aqui é o resultado geral. Então o que sobra se eu entrar em todos os jogos? É exatamente a taxa da casa. E aqui nós podemos ver, ó, que aqui eu tenho um ROI pior do que a minha média de ROI. Aqui eu já melhoro um pouquinho. Aqui já vai para a próxima média. Aqui já piora. Veja que tem um ROI oscilante aqui, de forma a já me trazer algumas conclusões aqui. Não existe um padrão aqui muito bem definido nesta base de dados, olhando esta variável somente aqui. O nosso custo do gol médio, olhando jogo a jogo, é 3,5 para o time da casa. Para o time visitante já vai para 4,2, olhando de maneira global, tá, pessoal? E veja que eu tenho um ROI oscilante aqui, em bom volume, entre essas ranges aqui. Aqui estaria a nossa média, tá, do custo. Bom, mas veja que interessante, o que eu quero colocar e mostrar para vocês aqui, que só com isso aqui a gente já começa a tirar alguns insights, a entender um pouco mais se a variável realmente faz sentido para o seu modelo. Tudo que nós estamos fazendo aqui é testar a variável, certo? E aqui é uma forma excelente de a gente fazer isso, tá?
Então tá, beleza. Tudo muito bonito. Só que, como nós vimos aqui, no grande volume nós temos um ROI oscilante, eu quero verificar isso aqui. Será que isso aqui funciona ou me traz algum padrão com odds altas ou com odds baixas? Não sei. Então, para isso que serve aqui a nossa tabela dinâmica, ela ajuda nesse sentido, porque eu mantenho aqui a nossa variável principal, que é o custo, e eu posso vir aqui em análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados e estudar o que eu quiser aqui, tá? Então eu vou botar aqui ó, a odd do home, posso botar aqui saldo também, porque não fazer uma análise do saldo, né? Que nós acabamos de criar aqui, a média do saldo dos últimos jogos. Beleza? Só isso por enquanto, tá? Só para simplificar as coisas aqui. Bom, esses dados aqui, você pode ver que eles se prolongam aqui, né? Porque eu não fiz nenhum tipo de ranges neles, tá? Eu não agrupei esses dados, eu posso fazer isso de uma maneira bem simples, inclusive, tá? Basta que eu venha aqui, pegue a odd, que eu poderia também transformar em probabilidade, inclusive sugiro que você faça isso, que você vai ter uma distribuição bem mais normalizada, tá? E aqui, agora sim, eu vou agrupar. Agora veja aqui um detalhe interessante aqui. Como eu estou olhando odds, a hora que eu for agrupar, e digamos que eu bote aqui, ó, de 1 a 51. Se eu botar de 1 em 1, o que vai acontecer? Eu vou ter um bom agrupamento nas odds altas, bem específico até. Só que o que acontece? Nas odds baixas, caso eu coloque 1 aqui, eu não vou conseguir granular esses dados de forma eficiente. Por quê? Porque daí eu vou dar odd 1 a 2 direto. Veja por quê? Porque os ticks têm valores diferentes em odds baixas e em odds altas. Exatamente por isso que é sugerido você colocar aqui a probabilidade. Aqui eu vou manter a odd, você faça aí com probabilidade, você vai ter um melhor agrupamento dos dados aqui. Então o que eu teria que fazer aqui para ficar uma minimamente decente aqui a minha análise? Eu teria que colocar no mínimo 0,5, tá? Por quê? Porque nas odds baixas, como é que vai ficar agrupado? De 1 a 1,05, depois de 1,05 a 2, de 2 a 2,05. Porém, lá nas odds altas, eu estou granulando demais. Não tenho necessidade. Lá nas odds altas eu poderia agrupar de 5 em 5 nessas odds entre 40 e 50, por exemplo. Tá? Eu teria praticamente a mesma granularidade de agrupar aqui da forma que eu estou fazendo nas odds baixas. Então, beleza. Eu botei de 5 em 5. Aqui já mudou aqui meus filtros, né? Consigo aqui agora trabalhar menos, né, para estabelecer as ranges que eu quero. Eu vou retirar somente os dados aqui, item sem dados, né, e vou fazer a mesma coisa aqui com o nosso saldo também. Nosso saldo também, apesar de que aqui não é tão longa a nossa range, mas também vou fazer isso com o saldo. Vamos lá. Média do saldo, vou botar aqui, vamos agrupar. Ela vem de menos 2,6 a 4,6 e vou botar aqui de 0,4 em 0,4. Show de bola, é isso. Vou retirar aqui para voltar à minha configuração original da tabela. Porque assim, como eu estava explicando para vocês, beleza. Não tem nada aqui de padrão muito aparente, né? Olhando essa coisa bem simples, que é o custo home. Não tô olhando o custo do away, não estou olhando o custo do gol sofrido, estou olhando só o custo do home. Bom, o que a gente pode fazer? Bom, eu tenho as odds aqui então. Ah, beleza. Será que se eu olhar só as odds até 2, odds de favorito até 2 no caso, vamos botar aqui. Claro, diminui bastante o meu volume, porque o meu volume geral é 3.200 e aqui eu cheguei em 1.200, tá? Porque agora eu começo a estudar aqui justamente para tentar identificar algum possível padrão. Não basta que aqui esteja positivo para que seja um padrão. Pode ser aleatoriedade aqui, esse 7,54, até porque o volume baixo, dado os filtros que eu apliquei aqui, pode ser aleatoriedade, até bem provável que seja. Mas assim, eu começo a entender melhor agora as nuances das variáveis juntas. Mas veja assim, no geralzão, o meu ROI aqui já estou perdendo menos. Antes eu perdia 7,5, agora eu estou perdendo só 4,6. Veja que interessante, já mudou aqui o nosso cenário levemente, né? Mas mudou um pouquinho aqui. Ah, beleza, tranquilo. Agora eu quero olhar das odds 2 a 4, digamos. Tá? Você vai especificando aí.
E aí eu tenho 1.600 jogos. Eu continuo aqui com uma aleatoriedade alta. Veja que eu tenho ROI positivo, ROI negativo, ROI positivo, ROI negativo, ROI negativo, o ROI geral em 5,8 para eu poder comparar quais as ranges são melhores que a média, quais são as piores. Mas veja que eu tenho aqui novamente aqui uma oscilação muito alta aqui entre as ranges, né, de custo do gol. Sempre estamos olhando o custo do gol aqui, que é a nossa variável principal. Beleza, vou colocar aqui unido. Aqui você vai fazendo os testes, tá? Aqui é mais teste mesmo para tentar identificar algum padrão. Eu vou botar aqui, ó, de 1,5 a 4. Eu vou botar odds altas acima de 4, por exemplo. Vou fazendo as pesquisas aqui. Beleza. Veja que desta forma, de tão simples que é, não encontramos nenhum tipo de padrão, nenhum tipo de vantagem. Mas podemos observar que nas odds baixas nós diminuímos pelo menos o prejuízo. Então é isso que eu vou fazer. Ó. Eu só quero olhar aqui, ó, sozinho 2 a 2,5. Veja que o nosso ROI está bem abaixo da nossa média de 7,5, tá? De 2,5 a 3 já vai para a média, ó, 7,5. Então eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Vou olhar de favoritos até a odd 2.5. 2.5 já não vai ser tão favorito assim, né? Um jogo bem mais equilibrado. São todos jogos de favoritos jogando em casa aqui que eu estou olhando, tá? E aqui o 1,5 a 2 também. Então tá aí nessas ranges. Veja que aqui, ó, de 7,5 nós chegamos em 4,1. Porque agora eu vou concatenar mais uma variável que é exatamente a nossa média do saldo. Se eu pegar só médias negativas, veja que quando eu tenho números negativos, eu tenho um pouco mais de trabalho aqui para estabelecer as ranges aqui, exatamente porque ele classifica em ordem sem observar o sinal, tá? Então veja que eu tenho positivo, negativo, positivo, negativo. Eu quero olhar só os negativos, então vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Prontinho. Nosso ROI voltou para próximo de 7, menos 7, né? No caso aqui. Justo, já que eu estou olhando times que estão com saldo negativo nos últimos 5 jogos. E são favoritos, tá? Então veja só. E agora eu vou botar todos os saldos positivos junto. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou querendo criar método, nada. Eu estou simplesmente encontrando caminhos onde eu pelo menos melhoro minhas chances de lucro. Por quê? Porque agora a sequência do vídeo eu vou mostrar para vocês algo que já fica mais compatível aqui com o Even, pelo menos. Estou fazendo agora aqui com vocês sem ter ideia aqui dos resultados, na verdade, que eu vou ter. Mas eu já saí de menos 7,5 para menos 2,2, olhando no geral. E aqui para cima, olha só, que interessante. Ó, já tem algumas rangezinhas positivas. Mas isso aqui é um padrão? Não sei. Digamos, bom, beleza, eu gostei aqui. Eu quero pegar todas essas ranges. E aqui eu tenho 473 jogos que estão negativos somente em menos 1,5 aqui. Eu vou desconsiderar isso aqui? Não, porque eu posso olhar mais algumas variáveis. Tá? Você pode expandir o estudo e observar novas variáveis e positivar isso aqui. Sem problema. De qualquer forma, quando você chegar num ponto interessante, não quer dizer que você vai pegar isso aqui e já vai sair fazendo as bets, tá? Isso aqui nós estamos, como eu disse para vocês, e reforço a ideia de que nós estamos só estudando a variável, não estamos criando o método ainda, tá? Então o que eu defini aqui? Eu quero estudar essas ranges aqui, onde eu tenho melhores resultados. Né? Veja que aqui já piora bastante, ó. Já sobe muito acima da nossa média, dado aqui os filtros que eu apliquei. E pra cá que eu não tenho bons resultados nem de perto. Bom, beleza. Segura na poltrona aí, pega teu cafezinho e vamos em frente. Porque agora sim que nós vamos chegar no objetivo do vídeo, tá? Eu tô mostrando pra vocês só ideias aqui de como a gente fazer um mínimo filtro que você pode ampliar aí, a fim de melhorar a nossa situação aqui, tá? Entrar num cenário pelo menos não tão ruim como estava antes, né? Certo?